Yo quiero, a ver, Stefan, perdona, puede volver en el otro archivo y poner el tema de la iglesia y el versículo para el año 2026, que está en el otro que Michelle lo ha hecho. Dice el tema de ese año vamos a trabajar con el tema vino nuevo. Perdona que estamos trabajando hoy con 2 archivos, está mucho más adelante ahí, Stefan, después de los niños, de la salida de eso es. Vino nuevo, es el tema que vamos a trabajar este año como iglesia, aquí en Carlé. No estaremos todo el año hablando de eso, pero otra vez volveremos a ese tema. Y tenemos como versículo clave Lucas 5:37, que ahora vamos a leer solo un trechito, y dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos. Vamos a leerlos juntos. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Muchas gracias, Stefan. Ahora cambiamos otra vez. Voy a dejar a Stefan ahí loco con tantos cambios, ¿no? Pero bueno, año pasado era por noviembre, yo me acuerdo que he predicado en ese texto que empieza cuando pregunta a Jesús, ¿por qué que los discípulos de Juan, los fariseos ayunan y los tuyos no? Entonces Jesús lo contesta dando 3 ejemplos, ¿no? Del matrimonio, de la boda, de la fiesta de los novios. Después habla de tela nueva en vestido viejo y termina hablando de vino nuevo en odres viejos. Como ya prediqué sobre ese texto año pasado, no voy a predicar hoy otra vez, pero quiero al menos intentar repetir un poquito del contexto, para que al menos ahí intentar, ¿no?, como punto de partida, un repaso sobre qué significa vino nuevo y odres viejos. El texto de Lucas dice así: nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Necesitamos entender entonces qué eran los odres. Los odres eran aquellos recipientes hechos de cuero utilizados para guardar el vino. Y en aquella predicación yo lo expliqué, pero el vino cuando está nuevo, el vino cuando está recién hecho, ese vino todavía está en proceso de fermentación. Y como está en proceso de fermentación, ese vino nuevo suele liberar gases. Esos gases que salen del vino ejercen una presión sobre el odre. Cuando el odre está viejo, el cuero ya está resecado, tiene poca elasticidad, entonces es un riesgo, porque echas vino nuevo que libera gases en un odre antiguo, y ahí que puede pasar esa presión, romper el odre. Entonces, lo correcto, y toda la gente que escuchaba a Jesús en aquel día sabía de eso, lo correcto es echar vino nuevo en odres nuevos. Ahora, en el contexto original, los odres viejos eran el legalismo, la religiosidad de los judíos, de los fariseos, y el vino nuevo era Jesucristo, era todo que ele traía consigo, el evangelio, su vida, su palabra, todo eso. Y lo que Jesús decía, que aquello que ele traía era nuevo, y no podía ser contenido en la vieja religión de los judíos, en ese legalismo de los fariseos. Pero en una aplicación más personal, más actual, claro, hablando de hoy, no hablando de Palestina del siglo I, hablando de hoy, el vino nuevo sigue siendo Jesucristo, su evangelio, su persona, y los odres hoy, los odres somos nosotros. Solo para acordarnos, ¿no? ¿Qué son los odres? Nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas. Esos son los odres. La pregunta que intentaremos contestar en esta mañana es, después de escuchar ese breve pensamiento bíblico y prepararnos para la Santa Cena, la pregunta es, ¿qué tipo de odres somos nosotros? ¿Odres viejos o odres nuevos? Y yo quiero hoy entonces meditar en un versículo, os 2 versículos de Salmo 139, que nos ayudarán a hacer hoy una reflexión, un examen. Examina-me, ó Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno.
el tema de hoy de nuestro pensamiento bíblico muy rápido es el examen. Hoy nos toca hacer un examen distinto. Padre, muchas gracias esta mañana por tu iglesia reunida, muchas gracias por todo lo que ya hemos podido escuchar desde el comienzo de la mañana con la escuela bíblica. Oramos por los niños ahora en el culto infantil, por Mónica, por Ángela que están con ellos, y oramos por nosotros porque necesitamos escuchar y aprender de tu palabra. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Déjame para empezar a hacer algunas preguntas muy particulares. A ver, ¿cuántos aquí alguna vez ya hicieron un test de COVID? Levante la mano. Esses anos de pandemia que tuvimos. Há alguns que nunca hicieron, pero a maioria já hicieron. ¿Cuántos aqui, en el último año, hicieron alguna analítica de sangre ou de orina? Levante la mano. Bastante gente também. ¿Cuántos aqui alguma vez já pincharon el dedo assim? Sacam uma gota de sangue para testar, saber como vai o nível de açúcar no sangue. Quantos aqui já fizeram essa prova? Também. Quantos aqui alguma vez, isso é mais difícil conseguir, não porque tarda, mas quantos aqui alguma vez já entraram naquela máquina para fazer uma ressonância magnética? Levanta a mão. Bueno, não vou perguntar algo que pode ser muito personal, mas estou seguro que algumas mulheres aqui, muitas mulheres a lo mejor, já fizeram outro teste. E a nós outros homens é impossível ser, que é o teste de embaraço. Não vou perguntar, pedir que levante a mão, porque isso é algo muito íntimo. Pero bueno, dejando um pouco da parte médica ao lado, miramos a área dos estudos, do conhecimento científico. Todos nós outros em nossas vidas, nossa recorrida acadêmica, passamos por provas, exames, testes, no cole, no instituto, no bachiller, na universidade, ou então alguns aqui já, a lo mejor já praticar, já fizeram alguma oposição, ou em los cursos de idiomas, provas, ou qualquer outro tipo de curso. Seguramente todos nós outros, a lo largo de nossa vida acadêmica, já fomos submetidos a muitas avaliações. Também no âmbito profissional pode passar. É normal em algumas profissões ser evaluado por los jefes e por los superiores. Me acordo que quando fui consagrado ao ministério pastoral em Brasil, eu fui provado em um concílio, aí se chama concílio, foram mais de 100 perguntas, quase 3 horas, eram como 15 pastores que me perguntavam, evaluando minhas convicções teológicas, minha firmeza doutrinal, e então é um teste também. Outro teste também que eu hice, ao optar por nacionalidade espanhola, por cidadania espanhola, tuve que fazer, como os brasileiros fazem, 2 exames e aprovar, de castelhano, de fluência em castelhano, e o outro de conhecimentos constitucionais e socioculturais de Espanha. Todos que querem ser cidadãos espanhóis têm que fazer ao menos essa prova, não? Os que já são hispanohablantes não necessitam fazer a prova de castelhano. Mas eu, como não sou hispanohablante de origem, falo português, então tive que fazer esse exame também. Provas, testes, exames. Agora me dou conta de uma coisa muito interessante. Primeiro, ao longo de nossa vida, somos basicamente provados em 2 áreas. Primeiro, na área do conhecimento, dos estudos, do conhecimento acadêmico-científico, do conhecimento profissional. E a segunda área onde mais somos provados em nossas vidas é a área médica, da saúde. A curiosidade é que quando somos jovens, somos muito provados na área do conhecimento e pouco nada provados na área da saúde. Pela medida que nos volvemos maiores, generalmente já não somos provados academicamente, não? Mas já somos muito mais provados em nossa saúde. Assim é a vida. Quando nos volvemos maiores, já não vai tanto de escolas e professores, a coisa vai mais de centro de saúde e de médicos. Bueno, mas o que quero dizer esta manhã é que nem tu sequer sabrás quantas vezes em tu vida foste examinado, testado, provado. Quantas vezes em tua vida foste de alguma forma evaluado, sem tu conhecimento, sem tu saúde? É impossível saberlo. A lo largo de nossa vida, enfrentamos testes, exames e provas de várias formas, em várias épocas de nossa vida.
Ahora, la verdad que as pruebas, testes e exámenes não suelen ser placenteros. Ao contrário, suelen ser incómodos, porque suelen dejarnos con nudos en el estómago. La ansiedad que genera, la incertidumbre. Pero por outro lado, são fundamentais, porque sem eles não podemos saber de hecho como vamos, nem como vai nosso conhecimento, nem como vai nossa saúde. Pero mais allá de las sillas, de las academias, de la vida, más allá de los pasillos de los hospitales de la vida, hay un área en la cual necesitamos ser provados. Necesitamos passar por um exame, sí ou sí. Necesitamos obter um diagnóstico. E é sobre isso que Davi habla en el Salmo 139, 23. Examina-me, ó Deus, e conoce mi coração. Prueba-me e conoce mis pensamentos. Davi sabe que é impossível ocultar qualquer coisa de Deus. O Salmo 139 va de isso. Ano passado, quando tuvimos em los jueves, Salmo de minha vida, eu creio que a irmã Vicky foi quem falou sobre o Salmo 139. E o Salmo 139 va muito de isso, de la omnipresença de Deus e de la omnisciência de Deus. Deus que lo sabe todo, Deus que lo vê todo. Davi sabe que é inútil tentar huir de la presença de Deus. Por isso ele pede que en ese salmo que Deus examine su coração. Ele pide a Deus que pruebe su mente. É como se Davi estivesse dizendo: Deus, passa em mim tu scan e em mis sentimentos, em mis pensamentos. Ao final é como se Davi estivesse dizendo: Senhor, Deus, examina mis odres. Aprendemos aqui com Davi que a área onde necessitamos ser examinados sempre, el área donde necesitamos ser constantemente provados, es en el área espiritual, es nuestra relación con Dios. Y para eso es necesario tener el valor de pedir a Dios que nos evalúe y nos pruebe. Es necesario tener el valor para decir con sinceridad: Señor, mírame el interior, hazme un diagnóstico espiritual. Porque si queremos recibir el vino nuevo de Jesús en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es pedir a Dios que examine nuestros odres, que examine nuestros recipientes donde guardamos todo lo que recibimos. ¿Qué odres son esos, pastor? Los mismos de los cuales David habla, sobre todo nuestro corazón y nuestra mente. La pregunta que nos toca nessa manhã es: si hoy pedimos a Dios que examine nuestros odres, lo que Él encontrará, lo que Dios ve cuando mira hacia dentro de nosotros, que é que tus odres estão almacenando, que é o que estás almacenando em tu coração, que sentimentos guardas aí, buenos ou malos, puros ou impuros, que tipo de pensamentos estão almacenados hoje em tu mente, pensamentos de vida ou pensamentos de muerte. Estás guardando aí em tus odres a maravilhosa palavra de Deus. Lo que escuchas aquí en la iglesia, en la escuela bíblica, en la predicación o en devocional, lo retienes o no. Las enseñanzas del Señor están guardadas en tus odres. O a lo mejor estás guardando algún tipo de pensamiento o sentimento que son incompatibles con las enseñanzas de Jesús, incompatibles con la fe en Cristo. ¿Qué tipo de contenido estás almacenando ahí? Un contenido y a lo mejor pensar que todo está mal, del fracaso, negativismo. A pergunta é: Senhor Jesus está reinando hoje em tu mente, em tu coração? Ou tus olhos estão tomados por la cultura desse mundo? Ou será que tus olhos estão ressecados hoje por alguma mágoa ou rancor? Será que tus olhos hoje estão almacenando a falta de perdão ou o peso de um passado que não queres deixar atrás? Essa é a prova, o exame, o teste mais importante que puedes fazer em toda tu vida. E se lo haces, se passas de ello, eu não quero saber, eu não quero provar, um dia serás examinado igual, para não dizer, biblicamente, juzgado igual, em el tribunal do Senhor. Porque nesse dia, del tribunal do Senhor, nadie poderá evadir-se, todos terão que passar por aí. Pero hoje é tempo, hoje é um dia idôneo para que tu coração e tu mente,
tus sentimentos e pensamentos sejam provados por Deus. Deja que o Senhor examine los odres. Pero Davi conclui o Salmo 139, que é um salmo dos mais lindos, pero lo conclui com outro pedido: vê-se em mim caminho de perversidade e guia-me por el caminho eterno. Sabe um par de coisas que aprendi? É que há gente que evita ir-se ao médico, porque ao final, ir-se ao médico descobre que há algo em minha saúde que não está bem. O médico tanto lo busca que ao final encontrará alguma coisa que não está bem em minha saúde. Por isso alguns pensam, melhor não ir ao médico, melhor não saberlo. Outra coisa que aprendi é que nadie quer que o outro veja seus defeitos, nem muito menos falar de seus defeitos. É normal, é o normal do ser humano. Quando Adão e Eva pecaram, seu primeiro impulso foi de ocultar-se, de huir da presença de Deus. Pero ao contrário, aqui Davi não quer ocultar-se, não quer huir. Se há maldade, se há perversidade, ele não quer que seja ocultado. Davi, ao contrário da lógica, quer que isso seja evidenciado. Davi não está aqui em um plano de tapar seus falhos e seus pecados. Ele pede: Senhor, mira se há perversidade em meus pensamentos, mira se há maldade em meus sentimentos. Davi sabe que o malo que levamos dentro não tem que ser escondido nem enterrado. Se há perversidade, se há pecado, se há maldade, se há mentira, se há algum sentimento de morte, isso tem que ser quitado, sanado. E o mais interessante é que anos depois de Davi, seu filho Salomão escreve algo muito semelhante no livro dos Provérbios, quando diz, vamos ler todos juntos? Ele que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Muitas vezes vamos estancados em nossa vida espiritual, muitas vezes incluso retrocedemos em ela, sentimos que a fé se vai perdendo. ¿Por quê? Porque encobrimos os pecados, queremos tapá-los. Pensamos ser possível conviver com alguns de eles sem que eles nos hagam tanto dano. Pero dia tras dia, sem que nos percatemos, isso nos leva a alejar-nos de Deus. Cada vez mais nos alejamos de Jesucristo. Cada vez mais deixamos de parecer com Jesus e nos parecemos mais com o mundo. É mais allá, por isso que de ser provado e examinado, mais allá de ter lo malo que lleva dentro diagnosticado, lo que Davi de hecho quer é ser guiado. Ele quer ser conduzido por Deus. Ele quer ser guiado por el caminho eterno, el caminho da vida, el caminho da verdade, el caminho de los justos. Davi não quer equivocar-se. E aí nos acordamos do outro salmo, Salmo 1, 6, que termina assim: porque o Senhor conoce o caminho de los justos, pero el caminho de los ímpios perecerá. El caminho dos ímpios perecerá. Davi sabe o final. Sabe o final? Que da onde chega o caminho dos ímpios. Todos nós outros queremos seguir por o melhor caminho, o caminho dos justos, não? Caminho de segurança, de verdade, de justiça, caminho de vida. Nadie quer equivocar-se ou viver no erro, pero só será possível se, para começar, deixarmos que o Senhor nos haga um exame. Se nós outros, nossos podres, nossas mentes, nossos corações forem provados, forem examinados. Nessa manhã clamamos a Deus como Davi: Senhor, examina-me, prueba-me, vê se há maldade, perversidade, mentira, errores, falhos. Senhor, vê se há qualquer coisa que te ofende. Te entrego, Senhor, porque eu não quero mais carregar nada disso em meus odres. Quero que meus odres estejam totalmente disponíveis para almacenar tu conteúdo. Que meu coração seja totalmente entregado a ti. Que meus pensamentos sejam cautivos de tu palavra, Senhor. Por quê? Porque só em ti, Senhor, há sanidade espiritual. Quero concluir essa predicação
nessa manhã, poniendo em prática o que hemos aprendido hoje. E ao preparar-nos para a Santa Cena, para a mesa do Senhor, vamos poner em prática o que hemos escuchado hoje, que é fazer um exame espiritual. Não um exame de conhecimento acadêmico, que por isso aí há muitos, não é um exame médico, que também há muitos, um exame espiritual. Vamos a pedir ao Senhor que Ele nos examine os odres. Pedimos ao Senhor que Ele examine nosso coração, nossa mente, que Ele pruebe nossos sentimentos e pensamentos. Como escreveu o apóstolo Pablo, quando ensinava na igreja de Corinto sobre a Santa Cena, lo recomendou, e é o que haremos hoje. Portanto, pruebe-se cada um a si mesmo, e coma así del pan, e beba de la copa. Te invito nessa manhã, já empezando a Santa Cena do Senhor, que te cierre tus ojos e tendremos alguns minutos de oração silenciosa, individual. É algo tuyo com o Senhor, nadie tem que ver nada com isso. Terá que ter valor para examinar-se, não para ser examinado, para ser provado e perguntar: Senhor, mira-me os odres. Senhor, passam tus escames, pensamentos e meus sentimentos, Senhor, e vê se há em mim algum pensamento que não coaduna com tu palavra, com tu verdade, se há algum caminho de perversidade, alguma coisa que não te agrada, Senhor. A lo mejor alguma coisa que é hecho essa semana, ou que é pensado, Senhor, que não é de tu agrado, Padre. Somente tu, Senhor. Eu sei que o Senhor quer examinar-nos, quer guiar-nos à verdade, à justiça. Que pensamentos estamos acalentando em nossas mentes, que sentimentos estamos acalentando em nossos corações, que estamos almacenando em nossos odres, mentes e corações. Queremos entregá-los e dedicá-los totalmente ao Senhor. Vamos orar? Padre, te agradecemos porque aqui estamos, Senhor, e nessa manhã a tua presença se manifestou nesse lugar, Padre. Queremos que tua presença não nos derramar, Senhor. Que tu presença caia como lluvia, Senhor, em nossas vidas, onde quer que vayamos. Manhã no Hospital de la Ribera, aí com o irmão Jesus Millán, que tu presença caia como lluvia naquele hospital. Que os irmãos que hoje vão jogar futebol aí, ora também que tu presença caia sobre eles aí também no campo de futebol, Padre. Onde quer que vayamos, Senhor, no trabalho, nas citas de entrevista de trabalho, Senhor, onde quer que vayamos, Padre, no mercado, na vecinidade, que tu presença seja manifiesta em nossas vidas e através de nossas vidas, Padre. Que tu presença caia como lluvia, Senhor. Que tu amor caiga, Senhor, como lluvia em nossas vidas, Padre. E oramos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, o amor de Deus, o eterno Padre, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus aqui reunido nessa manhã e com todo o povo de Deus esparcido sobre a face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. Que o Senhor nos leve em paz bajo sua santa mano, hasta que nos encontremos outra vez. Amém.